Amanhã tem Botafogo e Estudiantes da Argentina ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo. É um jogo decisivo da Conmebol Libertadores. Botafogo tem que vencer, está em terceiro do grupo, só passam 2. Não pode dar mole de jeito nenhum. Notícias do Botafogo. O povo quer saber, Débora Gares, como vem o Botafogo para esse jogo tão importante. Oi, Escobar, tudo bem? Muito boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Deve vir parecido com aquele Botafogo que atropelou o Internacional no final de semana, né? 4-0 pelo Campeonato Brasileiro. Logo mais, aqui mesmo no estádio, palco da partida de amanhã, vai acontecer o último treino do time visando essa partida. Treino marcado para as 4h30 da tarde. E mais uma vez, o Botafogo vai estar desfalcado de 3 jogadores. O Renato Paiva já até confirmou isso. Eu estou falando do zagueiro Barbosa, que está tratando um problema no pé esquerdo, já até chegou aqui no estádio para continuar esse tratamento, e também o Savarino e o Matheus Martins, esses dois tratando problemas na coxa. No mais, expectativa então de força máxima por conta também dessa situação delicada que o Botafogo enfrenta, né, Escobar? Em terceiro lugar no grupo, se perder amanhã para o Estudiantes e Universidade do Chile, segundo colocado, vencer a partida contra o Carabobo, o Botafogo acaba eliminado da Libertadores. Então, muito provável que o Renato Paiva use força máxima nessa partida. 17 mil ingressos foram vendidos até ontem, a última parcial, expectativa de um público muito maior, promessa de festa, de mosaico diferente, vale tudo para empurrar o Botafogo nesse compromisso, né, Escobar? Eu volto com você, querido. Verdade, Débora, e o torcedor tem que ir, gente, tem que dar uma força nesse momento importante aí. O Botafogo fez um grande jogo contra o Internacional, então tem que apoiar agora. E é decisão mesmo, Vene Casagrande. Esse jogo pro Botafogo é amanhã contra o Estudiantes. E o Botafogo precisa vencer e vencer bem, porque aí chega o momento da competição que se você não fez o seu trabalho, que é estar em primeiro, esse é o trabalho, né? Sim. Você começa a pensar em saldo de gols, Vene Casagrande. E é isso que o Botafogo... E talvez esse 4-0 em cima do Internacional, que é um time que a gente fala aqui, que tá jogando bem, que... tinha muito desfalque, o Botafogo também, mas que briga, a gente botou o Inter aqui brigando na temporada por títulos. Então, assim, chegar de uma goleada tão confortável já dá um gás diferente para esse time do Renato Paiva, né, ô Venê? Foi o que eu falei ontem, essa vitória em cima do Internacional não foi importante apenas no Campeonato Brasileiro, mas foi importante também pensando nesse duelo com Estudiantes pela Libertadores. Porque imagina você se tivesse acontecido ao contrário, se o Internacional tivesse vencido por 4-0 o Botafogo dentro do Newton Santos. Como é que o Botafogo chegaria para esse duelo? Assim como o Internacional vai chegar para o duelo importante também na Libertadores. Porque eles têm um duelo importante pela Libertadores. Então é óbvio que essa vitória colabora e ajuda demais no ânimo, até mesmo para os torcedores comparecerem ao estádio Newton Santos. Isso ajuda demais. E assim, independentemente do momento que o Botafogo esteja vivendo, que é um momento irregular, começo de trabalho do Renato Paiva, muitos torcedores fazendo protesto pela saída do Renato Paiva, eu acho que é uma virada de chave importante para esses jogadores. Eu acho que o Botafogo tem condições sim de vencer o Estudiantes, não sei se por uma goleada, pensando em saldo de gols como você mencionou, mas eu vou no mesmo discurso que eu utilizei sobre o Vasco. Eu acho que tem que vencer. E aí depois, durante o jogo, você pensa, se tiver a possibilidade de fazer um placar mais elástico. Tem que vencer, tem que fazer os 3 pontos, pensando na tabela da Libertadores da América. Vamos para o Rio de Janeiro? Cadê o Rodrigo Jufo? Com as informações de Botafogo e Estudiantes. Jogo importante também, Conmebol Libertadores. O Botafogo recebe o Estudiantes brigando. O Botafogo precisa da vitória, sim, porque o grupo também está, de certa forma, embolado. Tudo bom, Jufo? Bom dia. Bom dia, Suma, amigos do 360, o Grupo A da Libertadores está bem embolado ali, Botafogo, Estudiantes e Universidade de Chile brigando por 2 vagas, o Carabobo já com 1 ponto ali vai sobrar e o Botafogo já vai entrar em campo amanhã contra o Estudiantes sabendo mais ou menos o que precisa fazer. Lógico que o Botafogo tem que vencer para poder até mesmo sonhar com a liderança do grupo, vai que a Universidade de Chile acaba perdendo para o Carabobo, é o que é pouco provável, mas é uma possibilidade. A Universidade de Chile joga hoje contra o Carabobo, então amanhã o Botafogo já entra em campo sabendo a situação real do grupo. E para assumir a liderança, para passar os Estudiantes, o Botafogo tem que vencer por 3 gols para passar nos critérios de gols marcados e saldo de gols ali onde o Botafogo perde para a equipe argentina. Então o Botafogo precisa dessa vitória para poder pelo menos ir para a segunda colocação, passar os Estudiantes, já que muito provavelmente a Universidade de Chile vai vencer hoje o Carabobo, que é o lanterna do grupo, com só 1 ponto. Renato Paiva
Paiva quer aproveitar o bom momento do time depois da goleada sobre o Internacional por 4-0 e deve manter aquele quarteto de frente que deu muito certo, né, com o Cuiabano fazendo o ataque junto com o Igor Jesus, o Jefinho e o Arthur pelas beiradas ali, formando aquele sistema com 4 atacantes, bastante mobilidade e muita pressão na saída de bola da equipe adversária. Botafogo não vai contar com uma lista de jogadores lesionados e muito importantes para a equipe. A dupla de zaga Barbosa e Bastos segue fora também. O Bastos já está fora há um tempo com um problema no joelho, o Barbosa agora também com um problema muscular também não joga. Matheus Martins também com uma lesão muscular segue fora da equipe. Savarino também com uma lesão muscular segue fora. E o Mastriani, que tinha entrado nesse novo esquema do Renato Paiva no 4-2-2-2, 4-4-2, não sei como você entendeu, o Mastriani estava formando a dupla de ataque com o Igor Jesus e também está fora com uma lesão, e por isso que o Cuiabano ganhou essa vaga na frente junto com o artilheiro do Botafogo no ano, o Igor Jesus. E agora o Botafogo chega para essa partida muito importante contra o Estudiantes, tentando uma vitória. No lado argentino não anda nada bem não. No final de semana o Estudiantes foi eliminado pelo Rosário Central no torneio Apertura, então está fora dessa competição. Só tem aí nos próximos dias os 2 jogos da Libertadores, contra o Botafogo e contra o Carabobo, para fazer. A equipe argentina não vem numa boa fase e também não vai contar com o atacante Guido Carrilho, que está com uma lesão muscular grau 3, vai ficar cerca de 2 meses parado. A gente lembra, foi o Guido Carrilho que fez o gol do Estudiantes na partida lá na Argentina contra o Botafogo, naquele frango do John, e o Botafogo acabou perdendo aquele jogo. A expectativa da diretoria aqui, Suman, é conseguir fazer com que a torcida emplaque e tente transformar o Nilton Santos no Caldeirão que foi no ano passado, né, que ajudou bastante o Botafogo na campanha da Libertadores. Mas até agora só 17 mil ingressos foram vendidos. A diretoria tem feito campanhas aí nas redes sociais, chamando a torcida para essa partida muito importante do Botafogo, que precisa vencer para tentar sair da terceira colocação e chegar na última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, pelo menos em segundo, brigando por uma vaga direta ali com a Laú na última rodada aqui no Nilton Santos, amigos. Valeu, Jufo, muito obrigado pelas informações. Você segue ao longo da nossa programação também, né? Já trazendo todo o clima aí desse jogo com transmissão da ESPN e do Disney Plus. O Biratã Leal estará nessa ao lado do Hamilton Rodrigues e do Zé Elias. E do próprio Jufo. E do próprio Jufo. Jufo, coitado, que tá de cabeça quente, né? Torcedor do Southampton. Ah, tá. Essa temporada foi pesada pra ele. Que era o sol do Rio de Janeiro. Não, ele tá na sombra lá, ele tava na sombra nesse estádio. O Botafogo, a torcida não compareceu no jogo do fim de semana, né? A vitória goleada do Botafogo. Então a expectativa é de que o torcedor possa comparecer para ajudar, porque o time precisa vencer. Era um momento difícil, Biratã. Eu fiz o jogo contra a vitória por 2-1 no final agora. Gol do Cuiabano pela Libertadores, a rodada passada, né? Carabobo. Contra o Carabobo. Boa, Dom, aqui na Venezuela. Mesmo estádio que o Vasco perdeu de 4-1, foi o mesmo estádio. Era um momento difícil, o time não vencia fora de casa, a torcida estava pressionando, o Renato Paiva segue contestado, mas acho que mais. Não sei se o time chegou a virar a chave, o Biratã, mas colocou, viu, professor? Colocou a chave para tentar virar, para tentar jogar para trás. Se não vira ali, nem chave tinha para Não, é que assim... Tô errado, Biratã? O Botafogo, ele tem momentos ali, né? A temporada do Botafogo não é boa no geral, mas tem alguns momentos, né? Eu ainda acho que o melhor jogo do Botafogo foi justamente o primeiro jogo do time completo contra o Fluminense no Carioca, que ele joga muito bem. Agora, a vantagem dessa formação, que não é a formação principal do Botafogo, porque não tem a dupla de zaga, mas principalmente não tem o Savarino. O Savarino, se tiver condição de jogo, ele é titular, né? Mas essa formação que o Renato Paiva achou para esse jogo, que é o 4-4-2, né? Mas só que na linha de meio de campo tem o Cuiabano e o Jefinho como os meias abertos, dá muita velocidade e que recupera um pouco a característica de jogo que era marcante do time do Botafogo na temporada passada, né? O time do Arthur Jorge, e acho que é um jeito que o Botafogo se sente confortável jogando, só que precisa conseguir a formação que emplaque essa velocidade, né? Perdeu o Luiz Henrique, isso faz muita falta, faz muita diferença nisso. Agora, falando a questão do público, não dá para aceitar esse público. O público que o Botafogo teve no jogo contra o Inter, tudo bem, o time não estava bem, não dá para... Aí eu não estou querendo culpar o torcedor só do Botafogo, tá? Porque tem gente que vai ter seus motivos para não ter ido e podem ser motivos plenamente legítimos. Cada um vai ter o seu motivo para não ter ido. Agora, como um todo,
O clube Botafogo, a diretoria, tem que trabalhar uma relação com a sua torcida que você dê mais motivo para o torcedor ir para o estádio, que você convença mais gente a ir para o estádio. Afinal, você é o atual campeão da América e brasileiro. Assim, 6 mil pessoas. Teoricamente, não tem como o Botafogo já perder tão rápido aquele clima de lua de mel de quem acabou de conquistar muitos títulos. O Botafogo vai jogar o Mundial de Clubes daqui a pouco. Né? Então, assim, o Botafogo tinha que estar com uma relação com a torcida, e isso se perdeu quando vários jogadores começaram a ir embora. E acho que a diretoria não foi hábil em conseguir manter essa conexão. E acho que muito torcedor se desconectou rápido do time. E tanto é que a gente teve isso públicos baixos. Pô, só 17 mil vendidos para um jogo decisivo. Esse é o jogo para o torcedor ir lá. E espero que nas próximas 30 horas, né? Sei lá quantas horas faltam até o jogo. Tem uma mobilização aí para levar pelo menos perto de 40 mil pessoas para esse jogo. Não é possível, 17 mil. O Botafogo precisa vencer o jogo. O Botafogo precisa pagar na mesma moeda em casa contra os rivais diretos toda a pressão que ele teve nos jogos fora e que perdeu. Você falou o grupo está meio embolado, está muito embolado também por culpa do Botafogo. Não trouxe um ponto contra os dois rivais diretos do grupo. Contra o Estudiantes, o jogo poderia ter sido 0-0 ou 1-1, então, porque... Mas não trouxe. E agora... não foi superior ao Botafogo. E o gol que o John tomou era altamente evitável. Mas o fato é que o Botafogo não vai poder pagar na mesma moeda em termos de pressão. Por mais que melhore esse público, é um público muito aquém do que os grandes clubes brasileiros estão trazendo em média em grandes momentos como esse, né? A boa notícia é que eu acho que o torcedor voltou a ter motivos para comparecer que vem de dentro do campo. O Botafogo está ensaiando voltar a ser o Botafogo da transição. Com 2 jogos em casa, contra esses 2 rivais. Se passar por aí, eu acho que chega bem, chega com uma condição muito boa para os mata-matas de Libertadores. Mas precisa passar e tem que contar com a torcida para isso. E aí eu acho que é um ponto positivo para o Paiva, né? Porque da questão de enxergar a questão tática, tentou lá com os 3 volantes, a coisa não estava fluindo também. Enxergar as possibilidades que você tem dentro do atual elenco e encontrar soluções até com ausência importantíssima. Para mim o Savarino é o principal jogador do time hoje. E aí a ausência dele faz uma diferença tremenda e você encontra soluções. Às vezes o ataque ficava muito isolado, né? O Igor Jesus caiu bastante, mas você tendo 2 atacantes, acho que também isso acabou fortalecendo. Mas o começo foi tão acidentado muito por conta do planejamento que o time teve para a temporada, né? Não dá para imaginar que vai chegar o técnico e vai ter a solução imediata como se o ano passado fosse regra. E a questão até do caráter importante desse jogo, tem que destacar que houve evolução do adversário também, porque no primeiro jogo lá em La Plata, era o Botafogo pressionado e o Estudiantes a mesma coisa, porque tinha perdido de lá 1 em casa, não vinha numa boa sequência, era o momento mais contestado do Eduardo Domingues, né? O técnico que está há 2 anos, ganhou 3 títulos à frente do Estudiantes, mas vinha lidando com pressão e agora consegue 2 vitórias importantes, é um time qualificado, tem um bom meio de campo, né? Ascaciro é um baita jogador, até com trajetória no futebol europeu. Então é um jogo pesado, assim, porque o outro lado também tá num momento melhor. Essas 2 equipes apresentaram uma melhora em relação a quando elas se enfrentaram na Argentina. É isso aí, torcida alvinegra, tudo bem com vocês? Amanhã o Botafogo, né, joga, né, no Newton Santos pela Libertadores, precisando vencer. Eu tô muito confiante, eu acho que assim, o Renato Paiva tá fazendo o que pode, né? Tá conseguindo fazer um quarteto, né? Com o Cuiabano lá na frente, jogando de atacante. Igor Jesus, né? Jafinho, tá conseguindo dar entrosamento para esses caras. Eu acho que agora o Renato Paiva começou a achar um norte, né? Como técnico do Botafogo, isso é muito importante. E é claro, no meio da temporada vai chegar jogadores para complementar ainda mais o elenco alvinegro. E é o caso desse cara que vocês estão vendo aí na tela. Roger Guedes virou prioridade, né, de John Textor, que acredita que poderá qualificar muito. A gente não tá vendo, né, a gente não vê que ainda o Santiago Rodrigues ainda se adaptou ao futebol brasileiro, ao time do Botafogo. Esse cara que vocês estão vendo aí na tela, o John Textor, conhece muito bem, o Renato Paiva, inclusive já deu aval positivo para a chegada do Roger Guedes. E eu quero saber de vocês, amigas e amigos, seria uma boa ver o Roger Guedes com a camisa do Botafogo. Eu vou falar uma coisa para vocês, o Renato Paiva ganha na manhã, ganhando bem, assim como ganhou do Internacional. O treinador português ganha mais moral, né? Pode já indicar, fazer indicações para o John Textor contratar, fazer contratações no meio da temporada, e isso é muito importante. Vamos torcer para que tudo isso dê certo. E eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver o Roger Guedes
com a camisa do Botafogo. Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!